Fala galera do Podcast Sul, estamos aqui para falar de Grêmio 1, Bahia 3, Grêmio 1, 30 mil pessoas na Fonte Nova, a mais dura derrota do Grêmio até aqui no Campeonato Brasileiro. Fica a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento, só que tem um jogo a mais, por exemplo, que o Bahia. Já estou com o Napoleão de Almeida. Tudo bem, Napo? Luciano Coimbra também vai participar aqui com a gente. Mas antes deles falarem aqui como foi o jogo, qual a situação do Grêmio, eu peço que você se inscreva no canal, né? Participe aqui com a gente, deixe seu comentário. Você acredita que ainda há esperança para o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários. Para você que já é inscrito, dê um like nesse vídeo, isso é muito importante para a gente. A gente vai debater aqui também todo o pós-jogo. Sexta-feira é difícil, né, para o torcedor gremista, né? A gente vai ouvir o Wagner Mancini, fala muito em erros, os jogadores entraram desligados, fora do foco, numa partida de 6 pontos. Vamos ouvir também o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, né, que está classificando a partida com o Grêmio. Entrou em campo com um estado anímico. Vamos debater tudo isso aqui. Até o presidente Romildo Bolzan falou, ficou meio irritado com algumas perguntas. Acompanhe aqui o vídeo até o final, porque a gente vai debater toda esta crise, esse momento duríssimo que vive o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu quero começar já com o Luciano Coimbra. Fala, Luciano, como é que você viu essa derrota, né, do Grêmio? A mais dura derrota até aqui no Campeonato Brasileiro, porque já está em reta final, faltam 3 jogos e o Tricolor Gaúcho precisa vencer as 3. E aí, Luciano? Fala, Pinduca, fala, Napo, tudo jóia? Um abraço aí para quem está nos acompanhando aqui no Podcast Sul. Tava desenhado já o momento do Grêmio, tava desenhado que psicologicamente o time não tá bem, que tecnicamente o Wagner Mancini não consegue extrair mais desses jogadores que ele coloca em campo. A ideia de entrar com 3 volantes na partida onde ele precisava vencer o jogo, para mim, já começou sendo errada. A questão dele montar um time querendo liberar um pouco mais o Vidiaçante para dar mais profundidade para o Ferreira, para o Alisson, não vai funcionar se tu precisa vencer a partida. Aí ele tem o Campaz no banco, aí ele tem o Douglas Costa, que só poderia jogar 45 minutos e opta por botar ele nos 45 minutos finais. Aí ele tem uma composição de meio campo onde o Bobsin hoje era titular e há pouco tempo atrás o Bobsin não era nem relacionado para as partidas do Grêmio. A impressão que me dá é que o Wagner Mancini simplesmente não sabe o que fazer, não sabe quem escalar, não tem nenhuma ideia do que ele vai colocar em campo. E já não é mais nem questão tática de montar um 4-2-3-1, um 4-3-3, ou um 4-4-2, ou um 4-5-1, ou o que quiserem chamar do time do Grêmio. Não é mais isso. É um desarranjo por completo. O time do Grêmio vive uma bagunça. O time do Grêmio hoje é um time bagunçado. Psicologicamente, o Grêmio já caiu há várias rodadas. O Grêmio já não consegue mais ter suporte psicológico para avançar nos seus objetivos. O Grêmio precisava... Desculpa. O Grêmio precisava fazer com que essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro fossem épicas. Aí o Grêmio ganhou de um Bragantino sub-20, aí o Grêmio ganhou de uma Chapecoense já rebaixada e com jogadores em férias. Quando precisava ganhar do Flamengo completamente desinteressado, não conseguiu. E ainda saiu perdendo de 2-0. Teve que brigar e epicamente buscar um empate. E aí vai para uma decisão contra o Bahia completamente desligado. O Grêmio nos primeiros minutos de jogo era um time completamente desligado. Era um time completamente apático. Parecia que os jogadores não estavam ali, dentro daquele campo. E aí, querendo ou não, tu assumiu uma pressão da Fonte Nova lotada, de um Bahia querendo vencer, de um Bahia com vontade de vencer, e o Grêmio aparentemente sem a mínima vontade de fazer as coisas certas,
Desculpa, torcedor, mas eu não tenho como ver que o time do Grêmio fosse conseguir render alguma coisa e que o time do Grêmio fosse conseguir sair desse atoleiro que ele se meteu, e para mim, lá na demissão do Thiago Nunes. E não é pela troca de treinadores. O Grêmio vem cumprindo uma cartilha. O Grêmio teve troca de treinador, o Grêmio teve troca de vice-futebol, o Grêmio teve o discurso... Alguns podem chamar de arrogante, de dizer que o time não cai, que o Grêmio é grande, que vai ficar na Série A, e bater na porta, e chutar a mesa, e o vestiário com briga interna, que o Filipão disse numa das coletivas lá, que eles precisaram fazer uma reunião para o elenco se acertar, porque eles estavam brigando entre eles. O Grêmio vem cumprindo uma cartilha para ser rebaixado. O único ponto que o Grêmio não deu check foi salário atrasado. E aí eu sinceramente não lembro, mas eu acho que não teve em nenhum desses clubes grandes que foram rebaixados um time que tenha caído para a Série B do Campeonato Brasileiro com salário em dia e com dinheiro em caixa. Normalmente quando cai salário atrasado, 3, 4, 5 meses de salário atrasado, direito de imagem, roubalheira no time, roubalheira no clube, desvio de verba, gasto com cartão corporativo e por aí vai. No Grêmio eu não lembro de ter isso. No Grêmio não tem. Eu não lembro de ter um outro time que tenha sido rebaixado nesse contexto e nesse pacote todo. Fica complicado a gente explicar alguma coisa pro torcedor, né? Eu, sinceramente, eu não sei mais o que falar. Só dizer pro torcedor, deem força pro Grêmio no ano que vem na Série B, porque eu acho que esse ano o time já não se salva mais. Obrigado, Luciano. Essa é a visão do Luciano Coimbra, que está em Porto Alegre, trabalha na Rádio Grenal, sempre está aqui com a gente no Podcast Sul. Daqui a pouco eu vou falar com o Napo. O Napo transmitiu esse jogo para o exterior, né, no Brasileirão Play aí. Vai também dar o seu relato dessa situação do Grêmio, momento dramático que vive no Campeonato Brasileiro. Você que está acompanhando a gente, não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal. Mas antes do Napo, eu quero ver a visão do Wagner Mancini logo após o jogo. Como é que foi o jogo, professor? É óbvio que hoje é uma noite difícil para se falar, em função daquilo que foi visto em campo, de um time que sabia que passaria por todo o teste que nós enfrentamos e que não conseguiu dar uma resposta coletiva. Em alguns lances, muita falta de concentração, de entender o cenário do jogo, a importância do jogo, aquilo que nós tivemos como mobilização para a partida, e de repente a gente toma 2 gols em 18 minutos. E isso acabou e muito abalando a equipe taticamente, coletivamente. Não pode entrar desligado na partida, um jogo de 6 pontos, né? Agora não adianta reclamar, chorar o leite derramado. Napoleão de Almeida narrou o jogo para o exterior. Fala, Napo, como é que você viu essa partida? Grêmio 1, Bahia 3. O Bahia voou no jogo. Fala, Napo. Pois é, Pinduca, um abraço a você, quem está com a gente aí acompanhando, né? A situação do Grêmio delicadíssima, praticamente desenganado e muito por fracasso próprio, porque o Bahia hoje engoliu o Grêmio nos erros do Grêmio, do nervosismo do Grêmio. Time completamente pilhado desde o começo. A situação não era boa para nenhum dos dois lados, continuava cheia, pressão do Bahia. O Bahia tem seus compromissos, seus interesses, não é um time qualquer, não é um clube qualquer principalmente, mas não havia que ter nervosismo exagerado da parte do Grêmio, porque o próprio Bahia também estava no desespero. O empate era péssimo para os dois, né? Então era um jogo de nervos e desde cara o Grêmio mostrou não estar preparado, né? O Ferreira nervoso, errando lances, enfim, e uma jornada desastrosa do Jeromel, principalmente naquele recuo, né, que o Bahia se aproveita. O Raí faz o 2-0, antes também pelo lado direito da defesa, o Wanderson, que aliás está suspenso para o jogo contra o São Paulo. O Grêmio, melhor dizendo, tem diversos problemas para esse jogo contra o São Paulo. As duas jogadas por aquele lado. Depois no segundo tempo o Bahia, para comprovar o que eu estou falando, também não consegue jogar.
né? Acaba que o Grêmio mexe e consegue descontar. Poderia ter até empatado, o Mancini bota o time para cima, não tem muito o que se fazer ali, para buscar um 2-2, que já não seria o resultado dos sonhos, mas talvez desse alguma moral, e acaba tomando o terceiro gol. Matematicamente, é o que todos sabem, restam 3 jogos, está a 4 pontos, ou seja, tem uma rodada a menos. Juventude, que também é assunto nosso, entra, a Juventude está numa batida diferente, vai ter um compromisso, Atlético Mineiro, Mineirão, o Galo buscando esse título aí, mas o Juventude está numa batida diferente. O Grêmio hoje não dá para cravar o rebaixamento pela matemática, mas comprovadamente, emocionalmente, o time caiu. Caiu porque ele não sabe lidar com essas situações. Vai ter 2 jogos tensos, muito tensos. Dependendo do que acontecer entre São Paulo e Sport no Morumbi neste sábado, o Grêmio ainda pode fazer um jogo de vida ou morte, mais um contra o São Paulo. E aí vai para a Arena do Corinthians, um jogo de altíssima rivalidade histórica, né, por tudo que aconteceu no passado, para depois pegar, quem sabe, um Atlético Mineiro já campeão brasileiro. E mesmo assim vai ter que torcer, porque tem uma rodada a menos, né? Tem o Juventude, por exemplo, e o próprio Bahia podem manter um ponto acima do Grêmio, perdendo na próxima rodada. O Bahia, inclusive, tem um jogo a mais a fazer, que, para a sorte dos rivais, dos concorrentes, incluindo o Atlético Paranaense, hein? O Furacão está ali com 42 pontos, contra o Atlético Mineiro. Então o Galo está difícil de perder ponto e está tentando o título. Mas olha, Pinduca, Luciano, situação do Grêmio muito complicada. Tinha que fazer a sua parte, não fez, né? Não fez nos jogos que tinha que fazer. E apesar de toda a luta, isso ninguém pode falar, de toda a dedicação, os jogadores estavam, né? Faltou emocional e faltou, claro, bola também. Eu ainda vou ouvir o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. A situação está tão complicada que até o presidente falou no pós-jogo. Mas antes eu quero ouvir o vice de futebol, sempre com entrevistas polêmicas, né? Declarações pesadas no vestiário gremista. Denis Abraão, como é que foi a sua visão do jogo? Ainda acredita? Muito triste, muito chateado, mas não joguei a toalha. Tem 3 jogos, vamos disputar os 3 jogos, como requer a grandeza do Grêmio, honrando a nossa camisa, nos dedicando, nos entregando e acreditando ainda na possibilidade de uma classificação para escapar da Série B. Ficou mais difícil, são só 3 jogos e nós temos que vencer os 3 jogos. Mas matematicamente ainda entendo que seja possível. Para finalizar esse debate aqui da situação do Grêmio, que perdeu para o Bahia, seu principal adversário ali na zona de rebaixamento, 3-1, né? Nós vamos ouvir o presidente Romildo Bolzan, que está um pouco irritado com as perguntas dos jornalistas, mas falou aí deste momento que está vivendo o tricolor gaúcho. Ainda dá para acreditar? O Grêmio termina uma situação de ano equilibrada mais uma vez, tem dificuldade de sobreviver na Série A, está lutando, mas o que vai ficar da trajetória desses 7 anos aqui, efetivamente, se nós cairmos, será isso. Será isso. Lamentavelmente, será isso. Quer dizer, tu já foi campeão da Copa do Brasil, a gente já foi campeão da Copa do Brasil, todos nós aqui já fomos campeões da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, 4 campeonatos, fomos vice-campeões mundiais. Todo esse nível de conquistas que o clube teve, não de uma imposição apenas no futebol, mas principalmente também de uma situação de imposição administrativa, de governança boa, né? Tudo isso, neste momento, se nós cairmos, cai por terra. Cai por terra. Eu sei exatamente o peso de tudo isso, sei exatamente a responsabilidade de tudo isso, sei a consequência de tudo isso e sei como se opera. E mato no peito e faço tudo o ano que vem para retirar toda essa situação, se por acaso cairmos. Mas, lamentavelmente, a desgraça é que vai prevalecer, como tudo na vida. Tá? O que fica nas relações de positivo é rapidamente esquecido, e o que fica nas relações de negativo e de descuido e de fracasso, né, é o que vai prevalecer para o resto da vida. Eu vou ter, se por acaso acontecer isso, eu vou ter que conviver com isso e vou fazer todo o meu esforço do mundo para superar isso depois. Mas eu faço de uma manifestação nesse sentido de coração muito aberto e franco e leal. É isso, moçada. Passamos aqui pelos vestiários desta partida, 3-1 Bahia, a opinião dos nossos analistas também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, para você que acompanhou a gente até o final. Se inscreva no canal. E você ainda acredita no Grêmio ou já foi para a Série B?